Olá, eu quero falar com você sobre disciplina familiar. Olha o que o Senhor Jesus falou através do apóstolo João no seu evangelho. Ele disse: em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra o que está fazendo. Nós vamos tirar uma grande lição do Evangelho de João sobre a família. Preste atenção. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito da Família, hoje são mais de 5,5 milhões de crianças que não têm o nome dos pais no seu registro de nascimento. Por quê? Por quê que 5,5 milhões de crianças, de filhos, não têm o nome do pai no registro de nascimento? Nós vivemos hoje a pior crise familiar e social da história. E não há sinais de melhora. Note, a peça principal que tem feito desmoronar a estrutura familiar é a figura do pai. É a figura do pai. Tem feito desmoronar a família. Bem ou mal, as mães, elas têm segurado a barra. Elas têm segurado a situação, na maioria dos casos. Sim, muitas têm parcela de culpa por se permitirem se relacionar com homens irresponsáveis. Uma vez que elas se permitem se relacionar com homens que são irresponsáveis, elas também são irresponsáveis. Mas geralmente são elas que focam na vida dos filhos. Quando o pai não cumpre o seu papel, toda a família sofre. Toda a família sofre. E tudo isso tem uma origem: a indisciplina nos relacionamentos. Famílias desestruturadas vão gerar pessoas desestruturadas que, por sua vez, vão gerar mais famílias o quê? Desestruturadas. É uma bola de neve. A única forma de parar é entender, é aceitar, é implementar a disciplina familiar. E o homem tem um papel imprescindível nisso. Todo homem é filho e muitos homens são pais. O maior exemplo de relacionamento entre pai e filho vem de Deus Pai e o Filho Jesus. E eu quero aprofundar nesse Evangelho de João, nesse ensinamento de João. Perceba a perfeita harmonia entre o pai e o filho. Então, muitas pessoas olham e não enxergam o exemplo do pai e do filho que está na Bíblia, na palavra de Deus. Olha só a dependência e a humildade de Jesus. Jesus diz:
o filho, por si mesmo, não pode fazer o quê? Coisa alguma. O Senhor Jesus dependia do Pai. O Senhor Jesus dependia do Pai e reconhecia que não podia fazer nada sem Ele. O que muitos filhos fazem hoje, olha para mim, são orgulhosos. Nunca aceitam os conselhos de seu pai e querem fazer tudo sem eles. Eles pensam assim: quanto menos interferência do pai, melhor. Veja o contrário acontecendo. O Senhor Jesus dependia do Pai e reconhecia que não podia fazer nada sem o Pai. E como são os filhos de hoje? Orgulhosos. Olha a referência que Jesus tinha, pois ele disse assim, apóstolo João, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. O Senhor Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. O Senhor Jesus olhava tudo que o Pai fazia e como referência para ele fazer. O Senhor Jesus olhava tudo que o Pai fazia e aquilo era referência para ele. Havia o entendimento que o Pai sabia o que era melhor, que o Pai era digno de imitação. Hoje, os filhos não querem aprender com os pais. Pelo contrário, preferem cometer os seus próprios erros, quebrar a cabeça durante muitos anos até reconhecer: o meu pai estava certo. Olha a obediência e a fidelidade de Jesus. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Quantos pais dizem para os filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Infelizmente, isso não funciona. Os filhos normalmente cometem os mesmos erros que veem os pais fazer. A não ser que eles sejam sábios, muito mais sábios do que os seus pais. Quando eles têm essa clareza e essa sabedoria, eles percebem o pai e a mãe errada, ele tem a sabedoria e ele não faz. Agora, na maioria das vezes, o filho vai imitar o pai e a mãe. Faça tudo o que ele faz. Obedeça e siga seus passos fielmente. Quando? Quando o seu pai for um exemplo para você. Quando a sua mãe for um exemplo para você. Faça tudo o que ele faz, que ela faz, obedeça e siga os seus passos fielmente. Perceba, você deve mostrar e não esconder. Porque a palavra de Deus disse assim, porque o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Uma das principais formas de amar, olha para mim, uma das principais formas de amar é ensinar. Você ensina o seu filho, então você o ama. Você corrige o seu filho, então você o ama. Se você não ensina, se você não corrige, você não o ama. Ser pai é preparar o filho para a vida, mostrando para ele, com a própria vida e experiências, como ser melhor em tudo. Olha bem para mim. Eu já fui um filho desobediente.
Eu já fui um filho que errou. Eu já fui um pai que errou. Eu já fui um esposo que errou. Qual que é a única forma de mudar? Arrepender-se. Reconhecer que é necessário mudar. Só assim você pode parar essa bola de neve. Ser filho é ter humildade para aprender tudo que o pai lhe ensina de bom. E ser sábio para aplicar o mais cedo possível na sua própria vida. Durante muito tempo, mesmo errado, eu olhava para o meu pai e tinha a figura de um homem certo. Tinha uma figura de um homem correto. Então eu errei por minha desobediência. Mas eu sempre tive a figura de um pai correto. De um bom homem. De um bom esposo. Mas ainda que você não tenha tido pai, o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Veja bem, você tem a figura de Deus, assim como o Senhor Jesus tinha. Tudo que o pai faz é bom. Não adianta você querer filhos disciplinados se você é indisciplinado. De perto ou de longe, você é o modelo de pai para o seu filho, como a gente acabou de ver no versículo acima. Você é o modelo para o seu filho. Seu filho pode depender de você. Você tem sido digno de imitação. Os seus filhos costumam contar com você quando precisa de um conselho. Você tem preparado o seu filho para a vida? Você tem dito sim e tem dito não para o seu filho? Você tem sido presente para o seu filho? Filhos, olhem para mim. Toda vez que você rejeita a disciplina do seu pai, você atrasa a sua vida. Seja sábio. A obediência poupa o seu tempo. Poupa você de machucados. Poupa você de dores. Obedeça os seus pais. Lembre-se, ainda que você não teve um pai e uma mãe, Deus fala através da sua palavra. Ainda que a sua ama de leite te desamparasse, eu não te desampararia jamais. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Então você sempre tem a figura do pai para você seguir. Qual que é o desafio deste mês? Neste mês, o seu desafio, o 10º mês, o mês de outubro, é você olhar para a sua vida e corrigir tudo que você tem feito de errado. Por que que nem todo homem está preparado para ser pai? Por quê? Nem todo homem está preparado para ser pai. Como está o seu relacionamento com o seu filho? Você precisa dar mais atenção para ele? O que que você precisa mudar? Você precisa estar mais presente na vida dele? O que que você pode fazer nesse mês para se aproximar mais do seu filho? Filho, o que que você pode fazer nesse mês para se aproximar do seu pai? Que tipo de ajuda o seu filho está precisando nesse momento? Que lutas que ele está enfrentando? Como filho, você tem sido teimoso, resistente? Você tem aceitado os conselhos do seu pai? Você guarda alguma mágoa ou ressentimento do seu pai? Ou você do seu filho? Precisa limpar o seu coração? O que que você pode usar como figura de pai para aprender melhor a preparar a sua vida?
como tem sido o seu relacionamento com o Pai do céu, com o Pai celestial. Como tem sido o seu relacionamento com Deus. Veja bem, o Senhor Jesus, tudo que fazia, olhava para o Pai. Eu já recebi o Espírito Santo, que Jesus prometeu. Você já recebeu o Espírito Santo? Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Será que você não teve exemplo de pai e de mãe? E você é um órfão? E você tem repetido, arruinado a sua vida? Porque ainda te falta a figura de um pai? Olha a promessa. Eu não vos deixarei órfãos. Essa é a promessa. O que está te faltando para receber o Espírito Santo? Qual vai ser os benefícios que você vai ter com esse desafio? Buscar ser um pai melhor vai influenciar positivamente em toda a sua família. Quando você for um pai melhor, você vai influenciar todo o seu entorno. Ser um exemplo para a sua família e ajudar a estruturar, vai ajudar outras famílias problemáticas que se espelham na sua. Quando você for diferente, você vai influenciar na sua família e você vai ajudar muitas outras famílias desestruturadas, tendo a sua família como exemplo. Você vai ter como exemplo a figura do Pai e de Jesus e com o Pai. Esse é o exemplo perfeito de disciplina familiar.